nossa Bíblia mostra que Deus usou muitos animais para fazer a vontade dele. Esse é o nosso estudo 645. Você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações. Faça seus comentários, é muito importante para nós, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. E nós veremos sobre um animal em especial logo após a nossa vinheta. E Deus ele usava os animais na Bíblia para que possamos aprender lições com eles. Vamos ao nosso tema. Vacas usadas por Deus para a confirmação do seu grande poder. O nosso texto base está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, que diz: pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Deus age como Ele quer, Deus usa quem Ele quiser. E na época do sacerdote Eli, ainda Samuel não era o profeta. Os israelitas guerrearam contra os filisteus e eles foram feridos. Foram feridos 4.000 israelitas. Com esta derrota, os israelitas tiveram uma ideia. 1 Samuel capítulo 4, verso 3. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão de nossos inimigos. Quando a arca de Israel chegou lá no arraial, os israelitas se alegraram de uma forma que a Bíblia fala que fez a terra tremer, porque a arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. Os filisteus, ouvindo aquele barulho e sabendo o motivo, eles tiveram medo, mas foram encorajados e saíram à peleja. Só que desta vez a derrota de Israel foi pior na primeira vez. Os filisteus feriram 4.000 israelitas, agora eles feriram 30.000 israelitas e aconteceu algo muito pior. 1 Samuel capítulo 4, verso 11, e foi tomada a arca de Deus. Olha, os filisteus acharam que eles eram vitoriosos, eles saíram muito felizes, porque durante uma guerra, levar cativo o Deus do exército inimigo era a maior conquista para o exército vencedor. Eles conheciam a fama de Deus, eles sabiam sobre as grandes maravilhas que Deus havia feito no Egito. Agora eles começariam a conhecer realmente quem era Deus, e Deus começou a agir contra o Deus Dagon, o Deus dos filisteus. 1 Samuel capítulo 5, verso 3. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os dias Dode, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagon e o tornaram a pô-lo no seu lugar. Imagina, aquele falso Deus diante do Deus verdadeiro teve que se prostrar, mas em compensação, no dia seguinte, quando os dias Dode foram lá no templo de Dagon, eles tiveram uma surpresa muito ruim. 1 Samuel capítulo 5, verso 4. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã,
eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Ah, como Deus mostrou que aquele Deus chamado Dagom era um Deus falso, não era Deus verdadeiro. E Deus começou agora a ferir os filisteus que estavam lá em Asdod e aqueles que estavam ao redor de Asdod. 1 Samuel capítulo 5, verso 6. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorroidas. Em Asdod, nos seus termos, imagina como que aqueles homens ficaram. Eles tiveram que reconhecer que o que estava acontecendo com eles e o que tinha acontecido com Dagom era a mão de Deus. 1 Samuel capítulo 5, verso 7. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Eles poderiam ter reconhecido que o Todo-Poderoso de Israel era verdadeiramente Deus e que aquele Deus Dagom não era Deus. Mas sabe o que eles fizeram? Eles não queriam a arca de Deus lá no templo de Dagom. Eles mandaram a arca para Gate, mas Deus, o Todo-Poderoso, continuou agindo. 1 Samuel capítulo 5, verso 9. E sucedeu que assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Ah, mas eles também não quiseram a arca de Deus, mas não. Eles mandaram a arca de Deus ir para a cidade de Ecrom, mas mesmo em Ecrom, o Todo-Poderoso continuava agindo. 1 Samuel capítulo 5, verso 11, verso 12. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem o nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali, e os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Imagina o sofrimento daquele povo, porque aquele povo foi mexer com Deus Todo-Poderoso. Aquilo que antes era uma comemoração de vitória por terem levado o Deus de Israel para o templo de Dagom, agora era derrota, era vexame, era sofrimento. O povo estava morrendo, a terra dos filisteus estava sendo destruída. Sabe por quem? Por ratos. Eles precisavam mandar de volta a arca do Senhor, mas eles tinham que também receber cura e receber o perdão de Deus. Os adivinhos e os sacerdotes filisteus, eles tiveram que reconhecer o poder de Deus. E olha, eles citam o que aconteceu lá na terra do Egito com Faraó, devido ao Deus de Israel. 1 Samuel capítulo 6, verso 5 e verso 6. Fazei, pois, imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus e de cima da vossa terra, porque, pois, endurecereis o vosso coração como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações. Os sacerdotes filisteus, eles orientaram como que a arca do Deus de Israel deveria voltar. 1 Samuel capítulo 6, verso 7. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas com cria
crias, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. Sobrou para 2 vacas, vacas que amamentavam, vacas que não tinham carregado nenhum jugo, e elas deveriam ser observadas, porque era através daquelas 2 vacas que os filisteus iriam saber se realmente era Deus que estava pesando a mão contra eles. 1 Samuel capítulo 6, verso 9. Veja então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão e que isto nos sucedeu por acaso. Agora imagina 2 vacas sendo usadas para que o nome do Senhor fosse reconhecido pelos filisteus. Elas não andaram segundo os instintos delas, como elas eram vacas que estavam amamentando. A hora que eles soltassem as vacas, o natural seria elas voltarem aos seus bezerros, mas elas andaram segundo a direção de Deus. 1 Samuel capítulo 6, verso 12. E aconteceu que as vacas se movimentaram diretamente com destino a Bet-Semes e mantiveram-se resolutas nesta estrada, mugindo por todo o caminho, e não se desviaram um só momento, nem para a direita, nem para a esquerda. E os governantes e líderes dos filisteus as seguiram até a fronteira de Bet-Semes. É interessante que aquelas vacas não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. Deus mandou o povo dele agir assim, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Deuteronômio capítulo 5, verso 32. Sendo assim, tende todo zelo para agirdes conforme vos ordenou Yahvé vosso Deus. Não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Mas Israel não foi como aquelas vacas, não. Israel não obedeceu o Senhor. Eles fizeram diferente daquelas vacas. Os príncipes dos filisteus estavam observando aquelas vacas. Lembra que eu falei? O natural era elas voltarem para suas crias, para amamentar os bezerrinhos, mas elas foram usadas por Deus, seguiram a direção de Deus, e a direção era oposta onde estavam os bezerrinhos delas. Jeremias capítulo 8, verso 7, olha o que Deus nos fala: até a cegonha no céu compreende as estações que lhes são determinadas, e a pomba, a andorinha e o grou observam com atenção a época de sua migração. No entanto, o meu povo não conhece a vontade e as ordens de Yahvé, o Senhor. Mas aquelas 2 vacas, elas obedeceram. Elas foram até Bet-Semes. Bet-Semes era uma cidade de Israel, no distrito de Jerusalém, e era a cidade de levitas. Olha como Deus conduziu aquelas 2 vacas. 1 Samuel capítulo 6, verso 13. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando seus olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. Para eles, a arca era a presença do próprio Deus retornando para Israel. Isto era motivo de grande alegria, mas para que isto ocorresse, Deus usou 2 animais. Ele usou aquelas 2 vacas que contrariaram seus instintos. E quantas pessoas não agem assim? Quantas pessoas seguem seus instintos, principalmente no momento que elas estão iradas, que elas estão magoadas, que elas estão furiosas? Olha que Salomão fala em Provérbios capítulo 16, verso 32.
Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Olha como o Senhor nos ensina. Ainda Salomão fala em Provérbios 19:11, sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. E a Bíblia fala que nós devemos ser sábios, que nós devemos ser pacientes, que nós devemos ter domínio próprio. Aquelas vacas, mesmo sem ter tido experiência de carregar jugo, de conduzir carro de boi, elas nunca tinham saído de perto da onde elas ficavam. Elas amamentavam, eram maternas, mas elas, cheias de leite para dar para os seus bezerrinhos, elas não se deixaram ser conduzidas pelos seus instintos, mas foram conduzidas pelo Senhor. Elas não erraram o caminho, diferente de muitos homens que se recusam a ser guiados por Deus. Salmo 119, verso 105, fala assim: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. As pessoas, elas ignoram a palavra de Deus, elas ignoram a Bíblia Sagrada porque elas querem andar erroneamente, achando que Deus não vai levar em consideração, porque elas acham que elas estão na ignorância, mas a Bíblia está pronta para que todos possam consultá-la, meditar nela, se alimentar dela. Aqueles homens que não gostam da palavra de Deus é porque eles preferem ignorar a voz de Deus e andar segundo o seu próprio coração, recusando a palavra de Deus. Muitos crentes acham que somente os ímpios que agem ignorando a voz de Deus, mas a Bíblia diz que não. Na verdade, aqueles que falam do nome do Senhor também agem assim, também recusam ser orientados pelo Senhor, desprezam a palavra de Deus e querem andar, agir segundo o seu próprio coração, segundo o seu próprio desejo. Isaías 66, verso 2, ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo que veio a existir, indaga Yahvé o Senhor, darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Precisamos aprender a amarmos a palavra do Senhor, a lermos, meditarmos, obedecermos e colocarmos em prática os ensinamentos do Senhor. Aquelas duas vacas que foram usadas por Deus, elas foram guiadas por Deus até o lugar exato aonde elas deveriam chegar. 1 Samuel capítulo 6, verso 14 a parte A. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Olha que interessante, elas chegaram até o fim, o lugar que foi designado por Deus, portando o bem mais valioso dos israelitas, o símbolo da presença de Deus, da aliança de Deus com o seu povo. E lá naquele lugar, elas cumpriram a sua última missão. Lá elas foram oferecidas ao Senhor. 1 Samuel capítulo 6, verso 14, e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Algumas pessoas podem falar coitadas, mas eu fico imaginando o privilégio delas de poderem ter dado ao Senhor o seu melhor. Quantas pessoas desistem da caminhada cristã, não vão até o fim, pois nós também, assim como aquelas vacas, nós temos uma missão. A nossa missão, o nosso dever é vivermos para a glória de Deus. Paulo fala em Efésios capítulo 1, verso 6, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez
agradáveis assim no amado Deus. Ele se fez conhecido entre os filisteus através do agir dele. Aqueles príncipes dos filisteus, eles puderam testemunhar que Deus agiu contra o Deus deles, contra aquele falso Deus Dagon, e eles puderam ver que aquelas vacas foram até o fim. 1 Samuel capítulo 6, verso 16, para concluirmos. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia, e o nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor foi exaltado, o nome do Senhor mostrou a confirmação do grande poder de Deus contra Dagon e contra aqueles que se sentiram vitoriosos, porque levaram a arca de Deus lá para o templo do Deus Dagon e também lá para a terra dos filisteus. Que possamos aprender com esses exemplos lindos que o Senhor nos mostra, que possamos ouvir a voz de Deus, obedecer ao Senhor e sermos guiados pelo Espírito Santo, indo até o fim na nossa caminhada cristã. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabá, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.